Koga é um azarado, solitário e perdedor que está sem dinheiro e não tem onde morar. Tudo isso muda quando ele se muda para uma casa com uma fantasma atraente e usa seus poderes psíquicos para tocá-la. Koga é um psíquico viajante e geralmente ajuda as pessoas socando fantasmas para derrotá-los. Ao ouvir que um certo Yuragian está assombrado, ele visita o local para ver se há algum fantasma por perto. Mas quando ele não encontra nada, vai direto para o banho ao ar livre, apenas para se surpreender com um belo fantasma tomando banho. A guardiã do Uragian. Segundo ela, ele foi nocauteado depois que a garota fantasma jogou banheiras de madeira balísticas nele. Ouvindo a confusão, Manko, uma moradora milf e bêbada, se apresenta como uma de suas vizinhas. Então, um kunai raspa seu rosto e uma ninja incrivelmente hostil aparece diante dele, se apresentando como Amano. Por último, essa garota gato, Yaya, aparece diante dele depois de abraçar o pequeno Koga como um ursinho de pelúcia. Acontece que o Uradian não está realmente assombrado, apenas é habitado por esquisitos equipados com caminhões de leite. O que você quer dizer com isso? Após a breve introdução, as garotas o deixam sozinho, e Koga vai direto para o seu quarto. Ele pensa que teve sorte de conseguir o quarto, mas há uma almofada estranhamente empilhada para o Whistler na parede. Espere um minuto. Você não acha isso suspeito? Quando ele puxa, percebe que é o mesmo fantasma que o deixou inconsciente. Ele puxou com tanta força que o fantasma caiu de bunda na cara dele. Não vou mentir, isso me fez rir. A garota então se apresenta como Yuna, um fantasma preso ao Yureijin. No início, ela fica ansiosa sobre como ele a olha, mas depois de confirmar que ele pode vê-la completamente, ela fica aliviada por ele não estar com medo, porque normalmente as pessoas a confundem com um fantasma assustador. No entanto, até Koga está ansioso porque quer exorcizar a garota, mas ele só pode fazer isso socando-a, o que ele não consegue fazer. Depois de resolver as coisas, Yuna prepara as camas porque só pode dormir neste quarto específico, o que Koga admite ser uma ideia excelente. Mas mais tarde naquela noite, nenhum dos dois consegue dormir, então Yuna pergunta a ele sobre sua história. Koga conta a ela sobre a vez em que foi possuído por Logan Paul e agora está quebrado, e a receita está atrás dele. Ele se tornou um médium para voltar à ativa, mas ainda não conseguiu. Depois de ouvir a história dele, Yuna diz que está feliz por ele poder vê-la, pois é a primeira vez que um humano não tem medo dela. Ele então pergunta a ela sobre seu arrependimento persistente, que é a razão pela qual ela ainda é um fantasma preso. Aparentemente, fantasmas presos se tornam malignos se não ascenderem ao céu logo, mas um rato interrompe a conversa deles, fazendo Yuna ativar seus poderes. Quando ela os desativa, Koga cai em cima dela, o que magicamente revela seus seios. Sim, fazendo-a lançá-lo no rio Mississippi. No dia seguinte, Koga explora a cidade e pensa sobre o que Yuna lhe disse. Ele diz a si mesmo que precisa enviar Yuna para o céu, senão ela irá direto para o inferno. Enquanto pensa em uma solução sobre como fazer isso, um homem misterioso de repente aparece no quarto deles e tenta agressivamente enviar Yuna para o céu. Ele percebe essa presença e imediatamente se dirige para o quarto deles, testemunhando a dura punição elétrica a qual ela está sendo submetida. No começo, ele pensa que é para o melhor, mas Yuna diz ao cara que ainda tem muitas coisas que quer fazer no mundo, especialmente Koga. Então, nosso herói entra em ação, interrompe o exorcismo e soca o cara com tanta força que ele morre. Ele percebe que a felicidade de Yumi é mais importante, então diz a ela que realizará seus sonhos antes de enviá-la para encontrar seu criador. Quando o exorcista se move de repente, Koga imediatamente defende Yuna, agarrando seus seios, o que o lança para longe novamente, aterrissando direto nas montanhas Apalaches de Yoragiin, sendo atacado por todas as garotas. No dia seguinte, ele acorda ao lado de Yuna enquanto eles lentamente ascendem para encontrar Deus, então ele rapidamente a acorda, o que os faz cair livremente para o inferno. Mais tarde, ela pede desculpas a ele a caminho do café da manhã. Quando chegam à sala de jantar, tanto Amano quanto Naoko já estão comendo à vontade. Mas Amano está extremamente hostil com ele, especialmente após Koga ter conseguido uma transmissão ao vivo gratuita de seus airbags ontem. Rapaz, ele pergunta a ele se também são fantasmas, então Nanko mostra a ele se são reais ou não. Simulation. Com Amano dando a ele um cumprimento britânico. Ela questiona se Yuna está bem em estar com Kuga, especialmente porque ele é um homem, e mesmo que ela seja literalmente um fantasma, ainda é uma mulher. Mas Yuna admite que está bem com isso, apesar de ter sido tocada várias vezes ontem. Então Amano o ataca, mas ele diz a ela que não está lá para fazer nada de mal a Yuna. Na verdade, ele é quem vai levá-la ao céu para que ela não acabe se tornando um demônio. Yaya aparece de novo do Fuden, mas agora ela tem caudas de gato. Sim! E Yuna pede para ela esconder. Não! Chitose também aparece e está prestes a se apresentar novamente, mas aquele cara de ontem volta com um exército de Johnny Sins. Ele diz que precisam fazer Yuna acender rapidamente, e quando terminarem,
podem fazer o que quiserem com o resto das garotas, enviando os monges à loucura. Em resposta, Amano usa kunais explosivos de vape, destruindo vários deles, enquanto Nanko segue com seus poderes demoníacos de Wii Sports, dizimando outro grupo de monges. Yaya também continua ao invocar seu carro gigante, que por sua vez elimina o resto dos monges enquanto o deus do carro brinca com eles. Finalmente, Chitose dá o golpe final curando todos da disfunção erétil e da pobreza. Com os monges finalmente curados de estarem quebrados, todos eles deixam a pousada felizes e cheios de esperança. No dia seguinte, Koga acorda depois de ser surpreendido pelo gigantesco Gyat de Yuna, mas ela imediatamente acorda e o joga no rio novamente. No caminho para o café da manhã, ele vê um gato vagando no corredor, então ele o pega e começa a acariciá-lo, mas acaba sendo a Yaya em sua forma de gato, e ela está muito brava com ele por tê-la agarrado sem consentimento. Então, Amano aplica um castigo divino, e Chitose diz a ele que será expulso por suas ações, a menos que ele vença um desafio que ela está organizando para acertar as contas, e quem vencer pode ordenar ao perdedor o que desejar. Com ambas as partes concordando em participar, Chitose lhes diz que vão lutar por seus direitos através do ping-pong, mesmo que ele odeie e Yuna nunca tenha jogado antes. O jogo começa com Yaya abrindo com um saque de garra, mas Koga devolve com um contra-ataque, ganhando um ponto de partida. Aparentemente ele foi possuído por um treinador de ping-pong, então ele é basicamente um deus no ping-pong. Ao saber disso, Amano usa o jutsu do clone das sombras e lança tipo 50 bolas nele. Mas Yuna rebate todas as bolas de volta para ela. Mais tarde na partida, ela está tendo dificuldades em usar suas habilidades porque elas só ativam quando ela fica envergonhada e ela está se acostumando tanto que para de funcionar. Então, para vencer a luta, ela diz a Koga para olhar para suas coxas recém-saídas do forno, envergonhando-se voluntariamente para virar a partida. No final, tanto Yuna quanto Koga vencem a partida e ele pode ficar mais tempo. Quando ele tenta ajudar as meninas, no entanto, ele tropeça e vira um alpinista escalando a montanha errada. Um dia, Yuna acorda e Koga não está em lugar nenhum, então ela começa a procurar por ele na pousada. Ela pensou que ele a deixou porque ela é irritante, mas Chitose diz a ela que ele saiu por causa do início da cerimônia do ensino médio. Depois de ser assediado por espíritos, Koga pensa que sua vida no ensino médio será diferente, mas Yuna o visita e causa caos para ele. Yota, um dos novos colegas de turma dele, conta a ela sobre Chiaki ser a queridinha do campus, e aparentemente eles têm sorte de estarem na mesma turma que ela, mas Yona simplesmente apaga toda essa sorte quando levanta a saia da garota. Não vou mentir, pode ser difícil. E ela imediatamente o culpa. Acontece que ela está curiosa sobre seus uniformes e precisa inspecioná-los para poder copiar o design, mas ela fica envergonhada de novo fazendo todos flutuarem. Quando o professor chega, ele pede para todos se apresentarem, e quando o nome de Koga é chamado, ele diz à turma que é um médium psíquico e se anuncia como um lutador de fantasmas. No entanto, seus colegas de classe riem dele porque não acreditam em fantasmas, ainda mais em lutadores de fantasmas. Depois da aula, Chiaki pede para ele ir com ela, pois sua casa está basicamente assombrada por fantasmas e ela não pode realmente pedir ajuda a ninguém, exceto a ele. Ao ouvir isso, ele aceita a missão com entusiasmo e pede para ela guiá-lo até sua casa. Uma vez no local, ele e Yuna examinam a área em busca de qualquer traço de espírito, mas Chisaki tem algumas dúvidas sobre ele, especialmente depois daquele incidente animador mais cedo. Koga pergunta a ela se os brinquedos de pelúcia estão dando trabalho. Quando ela confirma, ele começa a batê-los de um lado para o outro. Ele diz a ela que esta é a única forma de exorcizá-los, pelo menos é o que ele faz. Mas para seu teste, os bichos de pelúcia estão praticamente seguros e não são assombrados de forma alguma. Ele teorizou que alguém deve estar controlando os brinquedos, então pede a Yuna que verifique os bichos por algo espiritual. Quando ela verifica, o brinquedo olha para ela, ativando seus poderes e fazendo Koga cair em cima de Chisaki. É isso aí, baby. Então Chisaki diz a ele para ir embora, mas ele não vai a lugar nenhum até que o mistério seja resolvido. Mais tarde naquela noite, os brinquedos de Chisaki começam a fazer algumas travessuras estilo Freddy Fazbear, rasgando suas roupas. Mas o One Punch Psychic dá um chute nos bolinhos de arroz espirituais deles, rastreando a origem do controlador. Após rastrear a linha espiritual, o trio encontra uma figura misteriosa que imediatamente lança uma folha neles, que se transforma em um monstro demônio gigante. Koga avança na criatura e lhe dá uma dor de cabeça enorme, então ela explode de volta em uma folha. Em seguida, ele ameaça fazer o mesmo com o homem misterioso, que se transforma em uma menina guaxinim foguete. Ela então começa a chorar e pede desculpas pelo que aconteceu enquanto explica sua situação. Seu nome é Koyasu, e de acordo com ela, uma vez que completam 10 anos, eles deixam a vila e se misturam com a sociedade humana através da sua transformação. Infelizmente, ela é péssima nisso, então a única forma que consegue manter é a de uma criança.
Durante toda a sua vida, ela sempre esteve sozinha, e o único lugar onde pode viver é em um templo abandonado. Mas é por isso que ela está aterrorizando Chisaki, pois, se qualquer coisa, Chisaki tem uma coisa que ela não tem, um par de melões gigantes. O que ele disse? Aparentemente, para aprender a se transformar em adulta, ela precisa inspecionar os torpedos de Chisaki e seu único desejo é vê-los uma última vez, mas Koga vai bater nela. Chisaki entende a situação dela e mostra sua RTX 4060Ti. O que você quer dizer com isso? Finalmente resolvendo o problema dela. Após esse encontro, Koga e Nuinate levam Koyasu para Yuragi-in, para que ela finalmente tenha um lugar para chamar de lar. No dia seguinte, a caminho da escola, eles encontram Chisaki, que os agradece por resolverem o problema dela, dando a Koga biscoitos caseiros como recompensa. 2 dias depois, ele e Yuna encontram Amano, que na verdade é um estudante do ensino médio como ele. Yona diz a ele que ela também é uma querida do campus como Chiaki, mas todos têm medo dela porque ela pode derrotá-los na briga. Amino então se aproxima deles e pede a Koka para encontrá-la no telhado para discutir algo importante. Aparentemente, ela quer contratá-lo para se tornar seu assistente em uma missão especial de exorcismo de demônios. Durante o dia, ela é uma estudante comum, mas à noite, trabalha com ninjas humanos eliminando demônios em segredo, como este monstro comedor de cabelo, por exemplo. Mais tarde, naquela noite, eles se encontram e ela diz a Koga que há um demônio que come roupas à espreita no parque que ataca humanos, particularmente casais. É por isso que eles estão usando roupas normais para atrair esse demônio, e Amano está determinada a derrotar esse demônio porque ela fez um juramento como ninja protetora, mesmo que isso signifique ficar nua. O que ele disse? Assim que chegam, o demônio usa sua expansão de domínio, mas Amano acha que ele não vai atrás dela porque ela gosta muito de Tekken. Então Kogai diz para ela entrelaçar os braços e fingir serem um casal, já que é assim que o demônio age. Imediatamente após segurarem seus braços, uma névoa demoníaca os envolve e começa a rasgar as roupas dela. Então Koga carrega sua mão e usa Kamehameha, revelando a verdadeira forma do demônio. Ele rapidamente ataca Amano, mas ela contra-ataca com sua técnica Hell's Kitchen, que destrói o restante das suas roupas. Nosso garoto a salva de cair. Pare com isso, mas ela o recompensa apunhalando sua cabeça com um kunai. Alguns dias depois, Koga pergunta a todos sobre Yaya e o deus gato. Amano explica que ela está possuída por um dos deuses gatos, o que lhe dá poderes incríveis. O deus gato ama Yaya e fica na pousada porque Chitose consegue cozinhar bem, mas ela lhes diz que terá que ir embora amanhã para fazer algo importante. Então eles terão que cozinhar por conta própria. No dia seguinte, acontece um desastre porque Yaya preparou o café da manhã deles e é uma maldita comida de gato. Durante o jantar, Nanko traz apenas uma quantidade insalubre de cerveja e salgadinhos. No dia seguinte, Yuna prepara o café da manhã deles e tem gosto de esgoto de Detroit. Então Amano se oferece para cozinhar e faz as refeições mais atrozes conhecidas pelo homem, envenenando todos. Mas Koga já teve o suficiente porque todas as mulheres na casa não conseguem cozinhar comida comestível, então ele mostra como se faz. Aparentemente, ele foi uma vez possuído pelo espírito de um churrasqueiro lendário, então ele dominou a arte de grelhar alimentos. Ele praticamente cozinhou nessa porque quando Yaya experimenta a comida dele, ela fica interessada nele e começa a segui-lo no dia seguinte, até no banheiro, oferecendo-se para lavar suas costas. Mas Coco recua e começa a tomar banho nela em vez disso, fazendo com que ela fique brava com ele. Yuna diz a ele que Yaya não lida bem com água quente, então ele pergunta por que ela está o seguindo. Yuna menciona que ele cozinhou tanto no outro dia, então ele deduz que Yaya quer mais peixe grelhado. Assim, mais tarde naquela noite, ele prepara mais peixe grelhado para ela, mas ela não come tudo porque dá ao deus gato que a possuiu, que agora o faz amizade. 2 semanas após o incidente, Chiaki começa a fazer amizade com Koga e se interessa por Yuna. Como humana, ela não pode realmente vê-la, mas como Yuna pode tocar coisas, elas começam a se comunicar através do caderno de Koga. Assim, durante a aula, as duas começam a conversar sobre muitas coisas, e ela descobre que Yuna e Koga compartilham o mesmo quarto. Ela pensa que eles estão namorando e fazendo uma espécie de luta livre toda noite. O que quer dizer com isso? Mas Yuna diz a ela que não é o caso. Mais tarde nesse dia, ela e Yuna conversaram mais sobre coisas pessoais, com Chisaki oferecendo a Yuna inspecionar suas roupas para poder imitar a estrutura delas. Então, Yuna começa a tirar as roupas, e como agradecimento, ela deixa Chisaki tocá-la também. Mas qualquer coisa que eles estejam fazendo é interrompida quando Koga abre a porta e presencia alguma ação de espaguete acontecendo. Isso aí, garoto. Depois da aula, Yuna mostra a ele seu novo uniforme graças à ajuda de Chisaki. Curiosa sobre sua aparência, Chisaki pergunta se elas podem tirar uma foto juntas, mas ela é contra porque sempre que sua foto é tirada, ela aparece como um fantasma assustador, não sua figura real. Chisaki diz a ela que não é nada demais, então eles tiram uma foto juntos, mas ela está visivelmente apavorada, então edita a foto inteira para deixar Yuna mais fofa e menos assustadora. Uma vez que chegam em casa, Koga encontra o editor-chefe de Nanako, que a lembra sobre o lançamento que se aproxima.
acontece que Nanako não é apenas uma milf bêbada residente, mas também uma mangaka muito talentosa. Infelizmente, eles têm um prazo apertado e há muitas coisas que precisam terminar porque tudo tem que ser entregue amanhã. Então, ela pede a ajuda de Koga para finalizar os painéis do mangá e eles começam a desenhar e a escrever os manuscritos. Felizmente, Koga já foi possuído pelo autor de Blue Box, então ele é bom em desenhar. Bru. Mas eles enfrentaram um obstáculo porque Nanka escreveu um enredo complicado e agora ela está agonizando sobre o que fazer com ele. Além disso, ela está presa no painel atual porque o personagem principal foi atacado por um garoto agressivo e ela não consegue desenhá-los adequadamente. Então, ela pede ajuda a Koga para visualizar toda a cena. Tudo o que ele precisa fazer é basicamente agarrar o corpo dela e ser mais dura. Então, ela tentou muitas coisas, desde ser empregada até ser calígrafa. Eventualmente, ela acabou se tornando uma mangaka porque acredita que essa é a sua vocação. Algumas horas e xícaras de café depois, o trabalho deles está concluído e o editor recebe o pendrive a tempo, abandonando-os para enviá-lo ao editor. Koga está prestes a ir para a cama quando Naka o impede e diz que eles precisam comemorar engolindo uma grande cerveja antes de afogá-lo nos maiores canecos da Terra. Após o fim de semana, Koga e Yuna voltam para a escola enquanto o resto dos moradores de Uradian continua com o seu dia. Com as pessoas indo embora, Tito se estressa para ir à escola, mas ao sair, vê os dois idiotas voltando para a pousada. Então, ela manipula a sorte deles e invoca um javali, enviando Koga para encontrar Donkey Kong. No entanto, seus poderes têm uma reação imediatamente oposta quando ela acidentalmente pisa no rabo de um cachorro, irritando-o. O cachorro a persegue até a escola secundária, onde ela encontra seus amigos. Aparentemente, ela está mantendo essa coisa de ser estudante do ensino fundamental em segredo de todos, porque tem que manter a imagem de dona da pousada. Caso contrário, ninguém a respeitaria. Como deusa da sorte, ela é basicamente imortal, mas vai parecer para sempre uma garota de 13 anos, então tenta aproveitar ao máximo ser uma, enquanto também mantém isso em segredo. No entanto, durante o almoço, um par de futuros mais procurados pelo FBI começa a paquerá-las, agarrando uma das amigas de Titose. Então, ela diz para ele deixá-las em paz, mas um dos brutamontes atinge a comida dela com o joelho, fazendo com que ela se espalhe pelo ar. Então, ela manipula a sorte da sua comida para trazê-la de volta ao lugar, mas os idiotas ainda as agarram. Tendo o suficiente das besteiras deles, ela invoca uma imensa má sorte sobre eles na forma de Koga, que os bate tão mal que eles começaram a correr. Mas depois de vê-lo, Titose também esconde sua identidade porque Koga não sabe que ela está fingindo ser uma estudante do ensino fundamental. Após a escola, tanto ela quanto Koga retornam às suas tarefas habituais e Chitose volta a ser a hospedeira. No dia seguinte, Kuga e Yuna saem para um encontro porque ele quer saber quais são os arrependimentos de Yuna para que ele possa finalmente levá-la ao céu. Mas ela não faz ideia do que se arrepende de não ter feito. Então Chitose lhes dá um bilhete para Yunabo, que é como um ponto de encontro para muitos casais na cidade deles. Yuna diz a ele que, como garota, ela também quer ter um encontro, então ele respeita seus desejos e decide levar o encontro a sério. No entanto, o primeiro obstáculo deles é ser aceito porque logo de cara, o funcionário recusa os pedidos para acessar uma das suas instalações. E como as pessoas não conseguem ver Yuna, ele parece um louco falando com nada. Quando eles entram, enfrentam imediatamente outro desafio, que é alugar roupas íntimas. Vendo casais discutir sobre o que vestir, Yuna pergunta o que ele quer que ela use, mas ele não tem preferência, ele apenas pega aleatoriamente um biquíni muito revelador. Embora esteja envergonhada, Yuna pega o biquíni e se transforma no fantasma mais atraente da cidade. Mas ela acaba optando por um modelo rosa normal, que é mais confortável para ela. Depois de escolherem as roupas, eles tentam pensar no que fazer a seguir, mas cada vez que visitam uma barraca, os atendentes dizem que é apenas para casais, e eles veem que Koki é um fracassado. Yuna pede desculpas por fazê-lo parecer estúpido e o convida para um enorme tobogã aquático. Uma vez no tobogã, no entanto, a parte de cima dela voa e Koga a leva para baixo com ele, criando uma enorme explosão. Após algumas horas, Koga acorda e ela diz a ele que ele esteve inconsciente por várias horas após quase se afogar. Perdendo a maior parte da atração de Yuno, Yuna apenas pede a ele que tome um banho com ela na área das fontes termais e agradece por acompanhá-la, apesar de fazê-lo parecer completamente delirante. Mas ela sente que ele está se esforçando tanto para agradá-la e não quer isso, então diz a ele que só precisa ser ele mesmo da próxima vez que voltarem ao Ueno. Alguns dias após o encontro, o Ueno acorda tão perto de Koga, revelando a ele toda a sua farta colheita antes de jogá-lo no rio. Mais tarde naquele dia, ela se sente tão abatida porque continua acontecendo e ela sente que Koga não a permitirá mais ficar em seu quarto se isso continuar. Então as pessoas da casa contam a ela o que fazer para consertar o relacionamento deles. Koyasu menciona como eles estão tão próximos que quase parece que já são um casal casado, mas os dois negam isso porque insistem que são apenas colegas de quarto. Você é um mentiroso. Após o café da manhã, tanto Yuna quanto Koyasu dão um passeio lá fora para fazer compras de comida. No caminho para a Target, o deus dragão errante, Genshiro, os vê e pensa que Yuna é a mulher perfeita para ele.
Ele imediatamente se apaixona por ela e a confronta dizendo que vai levá-la. Mas Yuna o manda voando rio abaixo com sua habilidade. Quando ele volta pela segunda vez, no entanto, ele declara que vai se casar com ela e repovoar o Japão com seus bebês de espírito de dragão. O que ele disse? Yuna diz a ele que é impossível porque ela é um fantasma preso a Uragi-in. Mas Genshiro diz que está tudo bem porque é prova de sua lealdade e poder, o que a torna a esposa mais adequada para ele. Yuna tenta se livrar dele, mas a habilidade de poltergeist dela para de funcionar com ele. Koyasu tenta protestar e diz a ele que Yuna já está com Koga, o que desperta seu interesse por ele, até mesmo dizendo a Kenshiro que eles já avançaram a trama mais rápido do que ele. No entanto, o deus dragão tem Yuna em ambas as mãos, então ele está basicamente tomando esta mulher de uma vez. Koyasu tenta interferir, mas o serviçal de Genshiro desvia seu ataque, quase a matando. Felizmente, Yuna diz para ela parar, implorando que ela fará qualquer coisa, desde que deixem Koyasu em paz. Com seus planos completos, Genshiro e seu servo, junto com Yuna, viajam de volta para seu domínio. Koyasu os avisa que Koga resgatará Yuna de qualquer jeito, mas Genshiro aceita este desafio, com seus retentores afirmando que ele é o deus dragão negro e que toda a vizinhança atacará Koga a qualquer momento. No caminho de casa, Amino e Koga avistam Kyokuhara chorando sozinha na estrada. Koga pergunta o que aconteceu e ela lhe conta sobre Yuna, o casamento forçado e contra quem estão. Quando ele sabe de tudo, Koga diz a ela que não é culpa dela e parte para encontrar o domínio do deus dragão. Amano o avisa que o exército Chuma classifica Genshiro como um deus dragão, portanto como ninja, ela não pode interferir. Então, em vez disso, ela irá como amiga de Yuna e a resgatará do mulherengo imundo. Koyasu junta-se ao grupo, e assim eles imediatamente se dirigem para a entrada do palácio do deus dragão. Enquanto isso, Genshiro joga Sims 4 com Yuna, vestindo-a com várias roupas que se encaixam em sua ideia de esposa perfeita. O retentor dá materiais para a esposa estudar, mas Yuna lhe diz que não quer se casar com esse idiota. Danos emocionais. No entanto, o retentor diz a ela que não deixará o castelo por toda a eternidade como esposa de Genshiro. Yuna lhe diz que não o ama e não está preocupada com seu relacionamento com Koga, mas apenas se sente mal por fazer coisas a ele involuntariamente. Então, o retentor diz a ela que é melhor se casar do que ficar presa com Koga. Após algumas horas, o trio chega ao templo do palácio graças às habilidades de Amano. Ao chegar ao fundo da caverna, um castelo imponente o saúda, então Amano se transforma em seu traje de batalha de látex para se preparar para um ataque. Enquanto patrulhava, no entanto, um guarda aleatório percebe a presença deles, então ela o derruba, optando por uma abordagem furtiva, usando seu gancho para atravessar. Koga, por outro lado, vai barulhento e orgulhoso, chamando pelo nome de Yuna na entrada, mas ele basicamente alertou o Senhor dos Peixes, e agora está capturado. Quando ele acorda, Genshiro se apresenta e pergunta quais são suas últimas palavras. Então Koga pergunta por que ele está se esforçando tanto para se casar com Yuna. Acontece que a raça dos dragões simplesmente anda por aí transando com todos como Zeus, e fazer isso com Yuna é apenas como respirar para eles. Mas Genshiro pergunta até onde eles iriam, especialmente desde que Kyozu dedurou Yuna. Eles têm sido bem desagradáveis no quarto. Felizmente, Koga percebe isso, e como Genshiro é um idiota enorme, ele usa isso para fingir que ele e Yuna têm estado juntos dia e noite. Ao ouvir isso, Genshiro começa a ficar agitado, curioso sobre os gostos cultos de Koga. Enquanto isso, Amano entra furtivamente no quarto de Yuna na esperança de resgatá-la, mas o serviçal a apunhala pelas costas, causando dano crítico massivo. Yuna diz a Koayu para correr e buscar ajuda enquanto Amano lida com o serviçal. No entanto, ela não dura um instante sequer, porque é capturada imediatamente após a luta deles. Ao ver o corpo robusto de Amano, Genshiro aprova seu status de amante e diz ao servo que levará as duas belas garotas. Ameno diz a Koga que ele precisa fugir, mas após ver Yuna chorando por esse casamento forçado, ele diz a Genshiro que eles tomaram banhos juntos, irritando o deus dragão. Ele imediatamente expulsa Koga de seu castelo, mas Koga se levanta e diz que ele está acabado antes de mandá-lo direto para se encontrar com Deus, tudo graças a mais um espírito do Goku que o possui. Mas esse poder vem com uma fraqueza, porque ele não pode acertar mulheres, então o retentor usa essa falha para lutar contra ele. Koga responde com um Hadouken, mas rasga a roupa do servo, revelando que ela é na verdade uma mulher. Menino. Então ele percebe que está encrencado, no entanto, Nanka e o resto do grupo chegam, graças à resposta rápida de Kobayashi. O servo para e diz que todos eles vão fazer parte do harém de Genshiro, até Koga. Mas Koga coloca todos os seus pontos em carisma e convence a retentora a recuar. Ela concorda com isso. Então quando Chenshiro acorda, ela diz a ele que tanto Yuna quanto Amano estão indo pro céu
porque seus fantasmas e o amor dele por ela são tão poderosos que eles não têm mais arrependimentos. Graças à magia de Kyushu, conseguiram convencer Chenshiro, que é um completo idiota, de que todos estão voltando para casa. Com tudo resolvido, o grupo retorna à pousada sãos e salvos. No entanto, no dia seguinte, Koga acorda ao lado de um muito bom dia ao perceber que Oboro, o servo, está ao seu lado. Yuna acorda e percebe o que está acontecendo, então ela pergunta a ela o que está acontecendo. Oboro diz a eles que vai precisar que Koga lhe dê bebês fortes. O que ele disse? Tudo pelo bem do clã do Deus Dragão. Algumas semanas se passaram, e Shiizaki visita o Yurajin para ver como está Yuna. Ao entrar na pousada, entretanto, ela é recebida por Koga lutando com Obara. Claro, ela surta e grita com Koga que ela achava ser um cara bom. Koyasu ouve a sua voz e a cumprimenta imediatamente, enquanto Yuna e Amano descem para vê-la, e Koga os deixa por hoje porque tem algo para fazer. Quando ele finalmente vai embora, Yuna apresenta Chisaki a todos na pousada, e acontece que ela também é uma grande fã do mangá de Monsho. Com seu plano em andamento, Yuna pede para ela ficar com eles para uma festa do pijama, pois também quer conversar com ela. Kisaki se oferece para cozinhar o jantar e é a comida mais deliciosa que eles já comeram. Por causa disso, eles ficam impressionados com o brilhantismo dela como mulher, então a convidam para tomar banho com eles. Vendo como ela é boa em ser mulher, Oboro pede conselhos sobre como derrubar Koga. Então, ela diz para não ser muito agressiva ou vulgar, mas Oboro responde que não quer nada além da semente dele. Naquela noite, Chiaki dorme com Yuma e Koyasu no quarto de Koga. Então, ela começa a sentir o corpo de Yuma porque está curiosa sobre como ela consegue dormir sendo um fantasma. Após algumas carícias, Koyu pergunta se ela está interessada em algum cara, já que é praticamente a mulher mais desejável da pousada. Mas Shiizaki diz a ele que é virgem, então isso está fora de questão. Kyuzo pergunta a ela como pode encantar um homem, agora que ela pode se transformar na sua forma adulta. No entanto, Shiizaki diz a ela que não pode fazer isso, então Kyusa simplesmente as transforma em diferentes tipos de mulheres que podem encantar um homem de uma só vez. Após algumas horas, o grupo vai dormir, mas Chisaki ainda está acordada e não consegue dormir porque sente que há alguém em cima dela. Acontece que é na verdade Yuna, porque ela dorme desarrumada. Quando ela percebe o quão ruim é, começa a fantasiar sobre Yuna dando aleatoriamente a Koga o melhor travesseiro do mundo. Mas Koga chega e interrompe suas ilusões, trocando rapidamente para suas roupas de dormir antes de adormecer. Quando ela tenta lhe perguntar algo, Koga vira para o lado dela. E ela tenta sair da cama deles, mas Yuna a agarra e começa a falar dormindo e massagear seus futuros. Koga também agarra suas roupas, o que faz com que ela perca o equilíbrio sobre o rosto dele. E então muitas bagunças de enredo acontecem, o que faz Koga acordar. Percebendo que Shiizaki está em uma situação bastante difícil, como qualquer cavalheiro culto, ele a coloca de volta na cama e volta a dormir. Oboro também entra no quarto para fazer alguns exercícios noturnos importantes. Droga, são 6 horas da manhã. Você não pode inventar isso, mas ele surta e diz a ela que não pode fazer isso com alguém que ele não ama. Então ela se afasta e diz que o conquistará em breve, tudo pela glória de seu senhor. Kisaki aprende que, no fundo, Kobayashi é definitivamente um cara bom e não algum bastardo doente tentando fazer algo ruim. Então, no dia seguinte, ela escreve para Yuna um conselho sobre como se aproximar de Koga e como fazer isso corretamente. Algumas semanas depois, chega a excursão de verão deles, então todos estão planejando comprar seus próprios trajes de banho, incluindo Amano. Urara, a amiga ninja de Amano, diz a ela para parar de usar roupas e maiôs com tema preto porque ela não é emo, e que precisa convidar Koga para comprar maiôs com ela porque ele sabe mais. Além disso, Koga é muito poderoso, então eles precisam ver se ele será um aliado forte ou inimigo. Aquela noite, Yuna diz a eles o quanto está animada, especialmente porque esta será a primeira vez que ela participará de uma turnê de verão. Por outro lado, Koga não está animado porque teve experiências terríveis no passado e só quer fazer uma excursão normal com todos. Na porta da frente, Amano está pensando em como convidá-lo para ir às compras com ela sem soar muito feminina. Koga percebe que ela está do lado de fora, então ele pergunta o que está acontecendo, mas ela gagueja e diz a ele que há um monstro à espreita na loja de maiôs ali perto, então ela precisa de sua ajuda para derrotá-lo. E assim, no dia seguinte, ela e Urara juntam-se a Koga para ir comprar os seus trajes de banho. Herora diz a ele que eles estão disfarçados e precisam fingir ser clientes normais, caso contrário, o monstro não aparecerá. Então eles começam a experimentar diferentes trajes de banho, começando com um de prisioneiro, depois um traje de banho preto normal. Koga elogia dizendo que está bom, mas Errera diz que é lixo, e que ela tem gosto de lixo.
Ela diz que precisa ser mais agressiva e dá a ela o maiô mais revelador que existe. Herrera diz que ela precisa parar de pensar como um homem e começar a agir como uma mulher, mas elas se atrapalham e caem. Então, quando Koga vai verificar elas, ele ganha uma vista grátis do paraíso. Mais tarde naquele dia, ele percebe que a coisa do monstro é apenas fake news porque eles só querem que ele vá com eles. Ele diz a Amino que ela não precisa fazer isso porque ele irá com ela se ela apenas pedir normalmente. Antes de sair, Haru diz a ele que precisa transformar Amano em uma mulher, o que envergonha ambos. Com tudo resolvido, Amino opta pelo traje de banho preto tradicional por causa de Koga. No dia seguinte, todos os alunos fazem uma excursão para a praia, e Shizaki apresenta Yuna à sua amiga, Seri. Enquanto isso, Koga está enlouquecendo, pois esta é a primeira excursão normal de sua vida. Ao meio-dia, toda a turma chega à praia, e Urara avisa Amano sobre o monstro que espreita nas profundezas do mar. Portanto, eles não estão lá apenas para aproveitar, mas como ninjas Chuma, precisam cumprir seu juramento e completar sua missão. Amano pergunta se seu traje de banho está ruim, mas Urara diz que ela está pensando demais porque já está bem com ele. E então Chisaki chega, destruindo toda a confiança que restava em seu corpo. Alguns minutos depois, Yuna e o resto da equipe também chegam ao local. E então o fanservice de praia começa. Yota diz a Koga quão sortudo ele é por ser amigo dele, mas a diversão deles é interrompida quando um monstro serpenteante começa a rasgar suas roupas, começando com Chisaki, e logo o resto das meninas. Então, tanto Koga quanto Amano entram em ação, destruindo muitos dos membros dele em seu contra-ataque. Infelizmente, esse monstro continua se regenerando mesmo depois de ser cortado completamente e o resto do seu corpo está a 300 metros de profundidade na água. Com essas informações em mãos, Koga mergulha direto no coração do corpo do monstro, desviando de todos os seus ataques antes de desferir um devastador soco da série Séria. Naquela tarde, Chisaki diz ao grupo que precisa da ajuda deles, e é sobre Koga. Aparentemente, apesar de verem o que estava acontecendo antes, os colegas de classe ainda falam mal dele, então ela quer fazer algo para Koga que faça as pessoas acreditarem que ele é realmente um psíquico. E a melhor maneira de fazer isso é realizando um teste de coragem, então eles juntam todos da turma e os agrupam em pares. O plano é assustar todos até que Koga os resgate de qualquer horror, além da compreensão humana que eles desencadeiem nesta terra. Se tiver sucesso, Koga será um super-herói local e uma enorme celebridade na escola, e ele não será mais aquele esquisito que acha que pode socar fantasmas e aplaudir garotas. Mas Urara tem uma ideia diferente. Mais tarde naquela noite, Chisaki é emparelhada com Koga, e enquanto caminham mais para dentro da floresta, ela tropeça, então eles descansam por um tempo. Eles continuam o teste com Koga carregando-a nas costas. No entanto, Yuna a assusta, pois também tem medo da floresta. Uma vez que ambos se acalmam, Gurara invoca sua besta sagrada para testar as habilidades de busca de Koga. Amano cai de cara no chão, mas uma presença enorme de uma entidade demoníaca aparece à distância. Aparentemente, os meninos acidentalmente invocaram essa criatura malévola ao chutar seu selo. Esta criatura demoníaca é na verdade um deus antigo, aprisionado por muito tempo, e está pronto para desencadear o caos no mundo ao devorar todos os humanos. Felizmente, Koga salva esses dois idiotas e mantém sua posição para protegê-los. O demônio morde mais forte o braço de Koga, mas ele é incrivelmente forte. Seus dentes começam a rachar. Sentindo o poder de Koga, ele recua, e Koga pergunta aos idiotas se eles derrubaram seu selo. Após saber o que aconteceu, ele se inclina humildemente e pede desculpas por ter acordado o demônio, apesar do fato de que ele pode derrotá-lo com um único golpe. O demônio reconhece essa humildade em Koga, e declara que é melhor ser selado novamente do que perecer em suas mãos. Então ele volta para o seu selo, e nosso amigo ordena que os cretinos o ajudem a selar o demônio. Com este único ato, a opinião do rapaz sobre Koga muda, e ele percebe que toda essa dor de cabeça foi causada por Chisaki. Ele diz a ela que não há razão para forçar as pessoas a acreditarem nele ou em fantasmas, porque ele vai simplesmente fazer o seu trabalho e socá-los direto para o céu. Chisaki está prestes a agradecê-lo quando ela tropeça e ele acidentalmente pega nos seus melões. Fiz isso de novo, seu bastardo sujo. Mais tarde naquela noite, todas as meninas vão ao banho quente ao ar livre, enquanto o restante dos meninos aproveita o deles. Após o banho, Ryota propõe que eles deveriam visitar o quarto das meninas, mas na verdade, é contra as regras visitar o quarto uns dos outros. Então, Koga e Ryota entram furtivamente no meio da noite para jogar Uno com elas. Mas então um dos professores os verifica, e a maioria das meninas se esconde com Koga porque Yuna está tão próxima dele. Ela quase ativa sua habilidade, mas ele a impede a tempo, antes que ela realmente ative suas habilidades, fazendo com que todos flutuem. Com o caos que ela criou, Koga sai do quarto com Kyoda, aumentando seu nível de furtividade em 1. No dia seguinte, ele e Yumina visitam um aquário para ver todas as coisas que perderam por causa do ataque das tentáculos ontem.
Os garotos da noite passada o cumprimentam e perguntam se ele vai dançar com a Chisaki na fogueira daquela noite, mas ele diz que ainda não decidiu. Naquela noite, ele se lembra de Yuna mencionar a dança, então ele a convida para dançar com ele. Embora ele pareça um completo tolo dançando sozinho, ele encara como um verdadeiro Chad e dança feliz com Yuna, criando mais uma lembrança maravilhosa para ela. Com as finais chegando em 2 semanas, Tsukino e Yaya estudam ao máximo para suas provas. Obora entra na sala e começa a lhe dar uma massagem, o que distrai a Mano. Yumi, por outro lado, está tentando preparar uma receita elaborada do Cooking Mama, porque Chitose também precisa estudar para suas provas finais. Ainda focada em conseguir a poderosa semente de Koga, Oboro pergunta a Kyoyuzo como fazer com que ele se apaixone por ela. Então ela dá uma solução muito concreta, que é fazer uma poção do amor e deixá-lo consumir. Nanko invade a sala e começa a fazer algo desajeitado com o sorvete sem nenhum motivo aparente. Depois que Yuna termina de fazer algumas sobremesas, Koyasu as pega e Oboro coloca uma poção do amor em uma das tigelas. Infelizmente, Nanko troca a ordem da sobremesa com poção pela sem poção. Quando o grupo terminar a sobremesa, a poção finalmente faz efeito, mas é no Amano. Ela começa a ficar muito quente e sensível, fazendo-a fugir da menor interação com Kogan. Por alguma razão, ele parece um personagem de outro anime e ela não está feliz com isso porque acha que está se apaixonando por ele. Então ela tenta meditar, mas quando ele toca sua testa, ela se joga no chão antes de finalmente tirar as roupas. Ela diz a ele que sabe que ele não a vê como uma mulher, então está insegura quanto a isso. Mas ele a entende completamente e a impede de mostrar a ele suas lendárias caixas de loot. Ele diz a ela que ela é tão fofa quanto qualquer outra menina, o que a faz chorar. Depois de alguns minutos, os efeitos da poção finalmente desaparecem e ela percebe o que está fazendo. Oboro explica a Yuna o que está acontecendo, então ela percebe quão ruins as coisas estão. Mais tarde naquele dia, Koga e o grupo verificam como ela está, mas Amino não quer sair do seu quarto, especialmente depois de fazer algo embaraçoso. 2 meses depois, Yuna acorda ao lado de Koga, mas pela primeira vez em meses, ela conseguiu não mandá-lo voando, apesar do fato de que ele continua apertando seus botões grandes, literalmente. Mais tarde naquele dia, quase todos saem para umas pequenas férias, deixando Oboro, Yuna, Namco e Koba responsáveis enquanto estão fora. De repente, Naoko recebe uma ligação da editora e vai ser mais uma corrida contra o tempo para eles. Depois de ajudá-la com o mangá, ela os recompensa indo a Okinawa para aproveitar a praia na cobertura dela. Assim que terminam de se instalar, ela lhes informa que haverá um show de fogos de artifício e também existe uma lenda romântica no cabo da ilha perto do lugar deles. Oboro de repente aparece e mostra-lhe seu mais recente maiô antes de trocar para um normal. Enquanto ajuda a ajustar uma cadeira deles, Nanko pede a Koga para fazer um evento rápido com ela. Embora ele esteja contra, ele não tem escolha a não ser obedecer porque Nanko ativa o olhar de cachorro. No entanto, enquanto a massageia, ela começa a fazer aleatoriamente alguns sons de felicidade, o que o irrita profundamente. Oboro aprende ao observá-los que é uma boa ideia deixar Koga passar protetor solar nela também, pois é uma boa maneira de fortalecer o relacionamento deles. Depois de tirar algumas fotos de costas, ela vira de frente e pede para ele passar protetor solar por todo o corpo dela. Yuna também recebe um protetor solar, o que não faz sentido já que ela é um fantasma. Eu não me importo. Mas Nanko o assusta, o que faz com que ele tropece sem motivo, agarrando os peitões da Yuna. Você fez de novo. Ah, droga. Em resposta, Yuna o envia voando como a equipe Rocket. Mas enquanto está voando, ele percebe o espírito de uma garota preso à capa. Então ele pergunta a todos sobre isso, especialmente a Nanko, já que ela foi quem lhes contou sobre a lenda. Ela confirma e diz a ele que é uma história de amor trágica entre 2 amantes que morreram por causa do amor que tinham um pelo outro, meio como Romeu e Julieta. Mas Romeu morre em um acidente de carro e Julieta o salva, mas ela não sabe nadar. É basicamente um caso de arrependimento persistente, semelhante a Yuna, mas pelo menos sabem qual é a causa. Ao vê-la chorar, Koga decide forçar a ascensão de ambos os espíritos para o céu, para que finalmente possam se reunir e não se transformem em demônios. A dupla viaja até o cabo e encontra o espírito de um fantasma humano chamado Ayami. Ela lhes conta que está esperando pelo namorado e é por isso que ainda não acendeu. Quando perguntam onde está o namorado dela, ela aponta ao lado da estrada, que está a cerca de 50 metros de distância. O namorado em questão corre em círculos e se esconde atrás de uma árvore quando percebe que ela está olhando para ele. Aparentemente o nome do cara é Yasu Yami. Ele lhes diz que se ela puder voar como Yuna, irá imediatamente ao encontro dele.
mas ela não pode, então a dupla pergunta a Yasuo o que está acontecendo com ele e por que ele não visita sua namorada há anos. Acontece que ele é apenas um grande covarde porque tem medo de Amy e das mãos dela. Ele conta que queria fugir com Omni naquela época, mas estava em uma motocicleta e não consegue fazer drift, então a gravidade o envia direto para o fundo do oceano. Amy vê o que aconteceu e pula para salvá-lo, mas também morre. Então o oceano basicamente está vencendo por 2-0 contra eles. Ao ouvir isso, Koga diz a ele que a única razão pela qual ele não pode ir até a Amy é por causa de sua mentalidade. Ele sabe que Yasuo pode conseguir, mas precisa colocar seu espírito nisso. Em sua defesa, Yasuo nem consegue olhar Amy nos olhos, especialmente depois do que aconteceu com os dois. Então a dupla volta para Omni para reavaliar sua situação, que está bem ruim, sem brincadeira. Yuna se compadece dos dois espíritos e diz a Koga que ele precisa fazer os dois ascenderem, porque estão ambos sozinhos apesar de se verem todos os dias pela eternidade. Ouvindo o conselho de Yuna, Ikki desliza até Yasuo e diz a ele que já era para ambos porque ele vai enviá-la para se encontrar com Deus, e ele não pode fazer nada a respeito. Então Yasuo persevera e faz o máximo para chegar a Amy antes que ela o deixe para sempre, lembrando-se de todas as boas memórias que tiveram juntos. Naquela noite, quando os fogos de artifício começam a funcionar, a dupla se encontra com Omi e pede desculpas a ela porque parece que falharam em convencê-lo. Mas, contra todas as probabilidades, Yasuo chega para se encontrar com ela, e Omi começa a partir para cima, batendo no morto-vivo sem parar. No entanto, Yasuo finalmente entende por que Amy está tão zangada e triste ao mesmo tempo. Então ele a abraça e pede desculpas por tudo, o que praticamente resolve o problema deles enquanto evaporam e se transformam em Adobe After Effects. Yuna diz a ele o quanto está feliz por eles, e Koga percebe como ela sabe que um dia fará o mesmo também. Então ele pergunta sobre o passado dela. Infelizmente, este é um dos seus maiores problemas porque ela não consegue se lembrar de nada antes de se tornar um fantasma. Ao contrário de Annie e Yasuo, ela não tem um passado concreto e simplesmente acorda um dia como um fantasma. O descendente de Chitose deu-lhe o nome de Yuna, e isso é tudo que ela consegue se lembrar. Koga entende a posição dela porque ele mesmo foi possuído várias vezes por muitos espíritos no passado. Então, às vezes as coisas ficam um pouco confusas para ele. Ele pensou que ao perguntar sobre o passado de Yuna, entenderia melhor e resolveria o motivo pelo qual ela ainda está no mundo. Mas ela diz a ele que está tudo bem, porque sua vida agora é muito melhor do que o que ela consegue lembrar. Ela conheceu todos os tipos de pessoas maravilhosas, como Oboro e Chiaki, tudo graças a Koga. Então, ela acredita que não tem nenhum arrependimento persistente ou algo assim. No dia seguinte, Koga acorda de um pesadelo de Yuna sendo exorcizada, mas percebe que está agarrando nos seios dela. Você fez de novo. Não. Então ela o manda voando de novo no café da manhã. Yuna o salva, e ambos descansam à beira da praia, olhando a bela luz da manhã. Ela diz a ele que está envergonhada a todo momento que está acordada. Ela tem que jogá-lo pra fora, ou por causa de sua falta de jeito, ou porque ele está agarrando os peitos aleatoriamente. Mas está tudo bem porque ela está se divertindo, e isso é o mais importante pra ela. Lembrando da promessa a Yuna, Koga começa a deixá-la ainda mais molhada do que antes, prometendo a si mesmo que ficará com ela até que ela vá embora. E assim esta é a história de um cara solitário que literalmente se mete em apuros depois de ser um psíquico e espantar fantasmas por aí. Curta e inscreva-se se você gostou deste vídeo e comente Double Riz Koga nos comentários para aumentar seus níveis de Riz para 1 milhão.